Muito boa noite para quem está ao vivo aqui com a gente. Sejam todos muito bem-vindos. Essa é uma transmissão ao vivo da nossa Sociedade Genealógica Judaica de São Paulo. Muito obrigado pela presença. Quero aproveitar também e dar as boas-vindas e bom dia e boa tarde para quem for assistir a gravação depois de um outro horário. Para quem está com a gente pela primeira vez, eu quero rapidamente aqui explicar quem nós somos, né? A Sociedade Genealógica Judaica de São Paulo é uma organização formada por voluntários, né? Nós trabalhamos com base em nosso próprio esforço, as contribuições que a gente recebe, né? Se alguém quiser colaborar com a gente, tem os dados aí na tela. Nós somos filiados na IAJGS, a International Association of Jewish Genealogical Societies, que é uma federação mundial de sociedades como a nossa, conta com cerca de 90 sociedades semelhantes à nossa, das quais mais nos Estados Unidos, as demais no restante do planeta, o que nos dá uma gigantesca rede aí de networking que pode ser acionada aí no trabalho genealógico de quem precisar. Nossos objetivos estão listados aqui. Nós queremos incentivar e auxiliar as pessoas no processo de pesquisa sobre seus ancestrais de origem judaica, disseminar conhecimento sobre as bases de dados que estão disponíveis, né? Cada vez a gente tem mais informação disponível e, obviamente, a gente precisa incentivar todo mundo a preservar a sua história de família para as próximas gerações, né? Graças à tecnologia, nós somos aqui uma geração privilegiada em relação àquelas que nos antecederam, né? Nós temos a possibilidade hoje de acessar informações com tanta facilidade que a gente tem a obrigação de organizar isso para as que nos sucederão, né? O resumo aqui da motivação de todas as sociedades genealógicas judaicas no mundo é a mesma, né? E nós temos aqui a nossa motivação. Uma família sem conhecimento da sua história, das suas origens e da sua cultura é como uma árvore sem raízes, né? Então, essencialmente, o que nós estamos fazendo aqui é ajudando aqui a registrar as raízes. Antes da gente entrar aqui com os nossos convidados, muito rapidamente, para quem quiser acompanhar o trabalho da gente, receber nossos informativos sobre as nossas atividades por e-mail, nós temos esse formulário na web, pode ser acessado via tiny.cc/jgssp ou através desse QR Code que está na tela. Nós pedimos apenas o nome, sobrenome, o endereço de e-mail e o celular para poder mandar mensagens aí informando das nossas atividades. Além disso, nós temos uma fanpage no Facebook. 2 vezes por semana nós fazemos postagens com informações que a gente recebe da Associação Internacional e outras que são passadas por nossos voluntários que possam ser de interesse de toda a nossa turma de seguidores. Além disso, obviamente, vocês já sabem, né? Nós estamos aqui no nosso canal no YouTube. Nosso canal no YouTube, a gente tem vídeos de todas as transmissões ao vivo anteriores, de eventos presenciais que nós fizemos, e nós achamos interessantes, que nós recebemos autorização para reproduzir. Então, eu convido a todos que estão nos assistindo, seja ao vivo ou na gravação, que se inscrevam em nosso canal, para que também recebam aí as notificações do YouTube, cada vez que a gente anunciar uma nova transmissão, programa ou lançar um novo vídeo. Com isso dito, então, vamos ao nosso programa de hoje. Nosso programa de hoje tem por objetivo a gente prestar um tributo aos pioneiros colonos judeus que se instalaram no interior do Rio Grande do Sul, num lugar chamado Quatro Irmãos. E
nós temos a presença aqui, já estão com a gente aqui nos bastidores, já já vocês vão poder conversar com eles. O Sérgio Feldman, historiador, e o James Feldman, empresário. São dois descendentes de moradores ou pessoas que estiveram em Quatro Irmãos, nos vão contar essa história. O James é nascido em Bauru, formado em admissão de empresas pela Fundação Getúlio Vargas e atua como empresário no comércio exterior. Além disso, ele tem o hobby de cuidar de flores e palmeiras. E junto com ele, nós vamos ter o Sérgio Feldman, que é historiador, formado pela Universidade de Tel Aviv, com doutorado na Universidade Federal do Paraná e atualmente professor na Universidade Federal do Espírito Santo. Ele é especialista na história ibérica medieval e história judaica. Então, eu quero aqui começar dando as boas-vindas aos dois. James, muito boa noite. Boa noite. Sérgio também, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado aqui por terem topado o nosso convite para participar desse programa ao vivo. É um prazer para nós. E uma honra também. Nós que ficamos honrados aí, e vamos então dar início ao nosso conteúdo. Vamos diretamente para a nossa primeira pergunta. A primeira pergunta para vocês é a seguinte. Nós estamos falando aqui de um processo para uma colônia rural. Então, a primeira pergunta que a gente faz é o que estava acontecendo, para que alguns judeus da Europa tomassem a decisão de vir morar nessas colônias no interior do Brasil. Sérgio, quer começar? Por favor, agradeço. Veja bem, os judeus do mundo, no século XIX, estavam, na sua maioria, concentrados na Europa Oriental. Havia judeus no norte da África, no Oriente Médio, mas a grande massa judaica estava na Europa Oriental, fundamentalmente no chamado Império Czarista, tá? Porque a Rússia czarista, a Rússia que tinha um imperador, um czar, ela conquistou quase toda a Polônia, que era o lugar de grande concentração judaica. Havia um núcleo judaico fora da Europa Oriental, na Europa Ocidental, mas ele era pequeno. E esse núcleo judaico na Europa Ocidental estava razoavelmente inserido na realidade. Tinha obtido alguns direitos com a Revolução Francesa, reverteu com a derrota de Napoleão, mas gradualmente eles se inseriram nas sociedades da França, da Alemanha e da Inglaterra. Havia também judeus na região do Mediterrâneo, Itália, por exemplo, havia judeus, mas a grande massa estava no chamado Império Czarista, na Romênia, e esses judeus estavam numa situação bastante precária. O imperador russo, agora a gente tem um ditador russo que se assemelha ao imperador, é um quase czar, o Putin, mas, na verdade, ali tinha realmente um imperador, que eram os czares, e um dos projetos deles era converter à força os judeus. Ou converter, ou sufocar, deixar eles morrerem de fome, ou expulsar eles. Mas, em nenhum momento, era integrá-los à sociedade russa. E aí eles tiveram uma série de políticas, entre as quais se sobressai uma delas, que é as chamadas Leis de Maio de 1881. E é um momento muito tenso na vida dos judeus na Europa Oriental. Já antes tinham tido uma série de legislações que não eram para inserir os judeus na sociedade russa, mas agora fica muito pior. E começam a primeira leva de pogroms. E as chamadas Leis de Maio de 1881, elas restringiram a circulação dos judeus, criaram números clausos nas universidades, ou seja, cotas minúsculas, não cotas no sentido de inserção, como existe no Brasil, mas cotas no sentido de exclusão.
mínimo de judeus nas universidades. Os judeus começavam a ocupar os bancos universitários, pois profissões proibidas aos judeus, circulação, os judeus eram essencialmente comerciantes e artesãos, então eles tinham a tendência, e se criou o que se chama de PALE, PALE. O PALE seria uma zona de residência judaica. Isso sufocou os judeus. Começam algumas ondas migratórias que não têm a ver com a nossa história. Para os Estados Unidos, já havia judeus indo da Europa para os Estados Unidos desde 1840, pelo menos. Mas agora são da Europa Oriental, não são da Europa Ocidental. Depois, uma parcela bem pequena, mas muito significativa, vai compor o que virá a ser a primeira aliá para Israel. Mas são poucos, tá? Os chamados Biluim. Mas uma massa de judeus está ali querendo sair, procurando uma saída. Dois poderosos milionários judeus vão buscar propostas. Um é o Barão de Rothschild, que começou a ajudar o projeto de imigração para Israel, depois, como Herzl, já nos congressos sionistas, também trabalhou nessa direção. E o outro é o Barão de Hirsch. O Barão de Hirsch criou uma sociedade que todo mundo que tem antecedentes, que tem raízes em Quatro Irmãos, em Philipson, e também aqueles na Argentina que têm raízes nas colônias de Entre Rios e Correntes, da quais a mais famosa é Moisésville, tá? Sabem dessa história. A Jewish Colonization Association, a sigla é ICA, porque, na verdade, o J do Jewish vira um I, para ficar pronunciável. A ICA, na verdade, era JCA. A ICA vai começar fluxos migratórios para levar judeus para a América do Sul. E, inicialmente, para a Argentina, num fluxo já no início do século XX, começa a trazer para o Brasil também. Primeiro, o primeiro momento não é em Quatro Irmãos, tá? Mas não demora, é uma colônia que é criada nas imediações de... Me ajuda aí, James. Nas imediações de... Santa Maria. Santa Maria, isso mesmo. O James é colono lá, né? Ele não nasceu lá, mas ele tem raízes. Eu também tenho raízes, mas não como ele. E sem dúvida, a Philipson, que é a primeira, ela é o começo de um projeto. E Quatro Irmãos é a sequência. Nós temos raízes em Quatro Irmãos. Agora, claro, para fazer isso, tinha que ter por trás algum tipo de ideologia. E qual seria essa ideologia? Quem estuda, por exemplo, o sionismo, vê que na época da Segunda Aliá, teve um cara que fez Aliá, que foi morar em Israel, tá? Que chamava Aaron David Gordon, G-O-R-D-O-N. O Gordon estava embasado numa corrente ideológica que era muito comum na Rússia, que era uma coisa de voltar para a natureza e produzir com as próprias mãos. Essas ideias do Gordon, ele não tirou do nada, não tirou do vazio. Elas são de alguns movimentos lá na Rússia, um deles chamava Narodna Volia, tem a ver com os escritores russos da virada do 19 para o 20. Aí eu não tenho certeza, pode ser que eu estou falando uma besteira, mas acho que é o Leon Tolstói. Mas se não for o Tolstói, é alguém contemporâneo, que diziam que era preciso voltar às raízes, à natureza, exaltando os camponeses. Paralelamente ao Gordon, ao Narodna Volia, também existia uma ideia mais ideológica e mais política, que era de uma vertente sionista socialista idealizada por Dov Ber-Borohov, que dizia que a forma dos judeus ocuparem Israel e criar um Estado em Israel era começar da base, ou seja, os judeus deveriam ocupar
a base da pirâmide social, ou seja, trabalhar na terra, ser agricultores. E a colonização de Israel foi feita através de colônias agrícolas, kibbutzim, moshavim, kutzot. Tá? Então, pessoal, isso vem de uma outra forma dentro do ideário de vamos tirar os judeus lá da Europa Oriental, do czarismo, da violência, levar para um lugar onde existe paz, onde não exista preconceito. Isso é falso, a gente sabe que existe e existia já, mas enfim, era idealização. E os judeus voltarem ao trabalho produtivo na terra. Ser produtivo era normalizar o povo judeu. Era uma concepção de que os judeus estavam entre o topo e a base da pirâmide, no meio, ocupando funções de artesãos, comerciantes, e não ocupavam a base da pirâmide, agricultores, e nem o topo da pirâmide. Normalizar o povo judeu. Na proposta sionista socialista era em Israel, e na proposta do Barão de Hirsch, isso era no lugar onde não havia muito problema, muito conflito com potências, era na Argentina, depois no Brasil. Então, esse é o contexto que traz os judeus. Um antissemitismo exacerbado do czarismo, pogroms, sufocando os judeus, e um contexto de um caminho possível e viável. Jame, você quer me complementar? Mostrar algumas situações que até foram vividas por algumas pessoas da família. Meu avô, por parte de mãe, ele já criava gado na Rússia e, num dado momento, eles arrendavam. Evidentemente que eles não podiam ter a propriedade da terra, e eles arrendavam a terra. E o senhor lá, durante um tempo, ainda tolerou a proibição de se arrendar terra para judeu. Justamente, o judeu não poderia ter essa atividade de criar gado. E aí também, então, eles começaram a ficar numa sinuca, porque não tinham o que fazer. Quer dizer, caminhavam para uma miséria total. E, por outro lado, para também, eu acho que esclarecer essa questão de posturas que o Estado tinha, as crianças entravam no exército, em vez dos 18 anos, também já eram muitos convocados aos 12 anos de idade para provocar uma assimilação forçada, para que não convivesse dentro do ambiente judaico, e o exército era 25 anos, em alguns casos, para os meninos judeus. Então, isso aí ilustra bem essa força que o Estado provocava em cima das comunidades judaicas e quanto eram segregados. É uma ilustração disso que o Sérgio relatou com relação a medidas específicas que tinham. Evidentemente que deveriam ter outras, mas essas foram duas assim que a minha família, de alguma maneira, vivenciou. Essa proibição de poder exercer sua atividade econômica e, por outro lado, o risco do jovem ser pego e levado para o exército e aí justamente vai receber uma educação de modo que se assimile totalmente. Eu vou agregar no que o James falou, essa política de levar jovens judeus para o exército em idade, eu vou dizer assim, não era o olhar dos russos, mas era pré-bar mitzvah. Era antes desses meninos ficarem ativos, ou seja, era uma idade em torno de 10, 12 anos. Chamava-se cantonismo, porque cantões era uma divisão geográfica. Num cantão determinado do grande Império Russo, tinha uma cota de crianças que tinham que ir. E se não tivesse, iam e arrancavam das casas à força. E numa faixa etária, como ele corretamente falou, 25, 30 anos para o menino que tem 10, ele vai esquecer suas raízes. O judaísmo é prática e o judaísmo é educação. E essa educação é, normalmente, dentro de uma família e de uma comunidade, né? Então, era uma maneira de assimilá-los. A ideia básica era cristianizar os judeus, tirar deles sua identidade, sua raiz e resolver o problema judaico.
perfeitamente. Muito bem. Acho que nós temos, então, o contexto e acho que seria interessante aqui, então, esclarecer em que momento que a família de vocês tomou essa decisão de vir para o Brasil. Em que ano foi isso? A minha família chegou em 1913, eu até mais ou menos levantei algumas datas, alguns poucos meses de diferença, né? Uhum. Não, perfeito. Então, um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, né? Só para a gente dar pouco antes da Primeira Guerra Mundial. Casualmente, os Feldman chegaram 18 de 9 de 1913. Chegou meu bisavô com 7 filhos. E, bom, aí eles casaram aqui e tudo mais. Não, perfeito. Por parte de mãe, chegou em novembro. Analisar aqui a data, né? Antes da Primeira Guerra Mundial, né? Isso. Então, alguns anos antes da Revolução Bolchevique, né? Foi em 1917. Não é o caso da minha família, tá? Sim. Porque eu sou metade da família do James, mas seria da parte do pai do James. O James relatou agora sobre a família da mãe do James, certo, James? Não, deixa eu só te falar um segundo. Entre o meio de 13 e 1º de janeiro de 14, chegou a segunda parte da família, da parte da mãe da minha bisavó. Chegou em janeiro de 14. Os Agragnoni, também da parte da minha mãe, chegaram em novembro. O Oxman, que foi nosso avô também do Sérgio, que seria da parte da minha avó, da avó do Sérgio, que casou com o Boris Feldman, veio antes, porque ele já estava na Argentina e ele era vidraceiro. Ele veio com a intenção de ajudar com aquela leva de colonos argentinos que chegaram antes para começar a estabelecer a colônia de Quatro Irmãos aqui. Então, ele veio, na verdade, com a função específica de colocar vidro nas casas por causa do frio. Perfeito. Então, quer dizer, o lado Feldman, que é o meu comum com o James, porque nós temos os dois lados das nossas famílias ligados, de alguma maneira, às colônias agrícolas de Quatro Irmãos. Então, ele tem o Agragnoni, do lado da mãe, o Feldman é o nosso comum, e eu tenho o Berger. Os Feldman transitaram ainda pelo Uruguai e pela Argentina para finalmente se estabelecer em Quatro Irmãos. O Oxman teve no Uruguai antes. Isso. O Feldman veio direto para cá. Os Feldman chegaram de Bremen. Ele e o vô Hill, nosso bisavô, e a avó Gita. E ele veio direto. Mas o Oxman transitou no Uruguai justamente porque ele tinha uma função específica. Assim como o Chaim Melnick, por parte da minha mãe, ele também teve na Argentina. A minha bisavó chegou depois. Por quê? Porque ele tinha dons, assim, como é que eu vou te explicar? Ele era um pouco engenheiro, um técnico engenheiro. Então, ele que montou determinadas estruturas funcionais em Quatro Irmãos, e ele era uma pessoa que sabia montar uma casa, sabia montar uma estrutura funcional. Perfeito. Acho que essa observação nos leva à próxima pergunta, né? Não. Espera um pouquinho. Não. Ainda não? Retroage. Isso aqui é um livro escrito por uma tia minha chamada Bella Frankel Silverstone, que o James conheceu. Sim. Quando o James morou em Quatro Irmãos, em Erechim, o James interagiu, inclusive, com o esposo dela, com o Moisés Silverstone. Eu fiz uma entrevista com essa minha avó, que está na capa, junto com meu irmão aqui, ó. A Babeceme. A vovó Sara Ossemi, que a gente chamava, em fita cassete. Eu nunca consegui editar, eu não sei nem se ela existe ainda, era um cassete. E a minha tia morava com a minha avó, ela resolveu ainda no final da vida da minha avó fazer uma homenagem à minha avó, que a minha avó morreu com 80 e tantos, e ela fez esse livro. Esse livro tem falhas estruturais, ela não era historiadora, tal, mas é um
nível de memória muito lindo, muito sensível. Essa avó veio entre as duas guerras, o marido dela. Eles moravam na chamada Tchecoslováquia. Minha mãe nasceu lá, tá? Tchecoslováquia. Japoneira tcheca. No que hoje é Eslováquia, na verdade, um lugar de antissemitismo profundo e enraizado. Aliás, nessa região não falta lugar que era antissemita e enraizado, mas esse era um lugar muito forte que a gente vê depois da Segunda Guerra, que colaboraram com os nazistas. Mas eles saíram antes. Só que o marido foi na frente para as colônias da Ica e a avó veio atrás com 4 crianças, não falando nenhuma língua ocidental. Chegou em Paris sabendo só Yiddish e rudimentos de eslovaco. Rudimentos de eslovaco e Yiddish. E se perdeu das crianças numa das gares, numa das estações de Paris. Isso é uma narrativa, filme de Spielberg. Acabou achando, acabou conseguindo ir, foi para 4 Irmãos, encontrou seu marido que lá trabalhava, geraram mais um filho que, quando nasceu, já tinha 5 órfãos, porque o meu avô faleceu num acidente de carroça. O meu avô, de abençoada memória, Yankov Koppel, Jacó Berger, e gerou com a minha avó, minha mãe, 4 irmãos, 4 irmãos e 4 irmãos. No caso do eu e do James, o pai dele, o meu pai e o nosso tio comum, Guilherme, são os 3 irmãos e 4 irmãos. O vô e a avó tiveram uma menina, mas que faleceu logo depois que... acho que natimorta, na verdade. Porque também seriam 4. Seria a menininha também da casa. Seriam 4. Mas minha avó ficou com 4 crianças e tinha que trabalhar e criar. Aí quem cuidava dos irmãozinhos era minha mãe. Eles iam para a escola, ela levava, trazia eles. Tinha uma distância enorme para percorrer da colônia até o centro de 4 Irmãos. E eles chegaram, então, num período entre guerras. Então, você vê que tem levas. Na Argentina, levas no século XIX. No Brasil, tem levas no início do século, antes da Primeira Guerra, e tem levas posteriores à Primeira Guerra. Eu não sou profundo estudioso do tema, né? Mas eu sei que ainda estava chegando gente para as colônias nos anos 30. Só para precisar um número, para ter ideia, 150 famílias chegaram em 13 e 126 em 14. É mais ou menos um número que eu consegui chegar a apurar. Mas teve casos que chegaram em 30, como a dona Sara, a Babesseme, chegou também nesta época, né? Porque e também a Ica também atuou um pouco antes da Alemanha nazista, entre 33 e 39. A Ica também atuou em tentar tirar judeus alemães do que seria depois o inferno nazista. Mas aí foi uma ação muito menor. Perfeito. Muito bem. Então, sabemos agora como é que se deu o processo de chegada na colônia e vamos, então, passar algumas questões que são relativas ao funcionamento da colônia, né? Uma vez que eles chegaram, então, você estava falando, por exemplo, da questão do frio, né? Pela própria localização, né? Eu entendo que essa talvez seja uma das dificuldades, né? Mas a gente gostaria de saber aí quais foram as dificuldades que o pessoal acabou tendo que enfrentar para se adaptar a essa vida agrícola nas colônias. Você quer dar um parecer, Sérgio, ou quer que eu já fale? Posso anteceder. Basicamente é o seguinte, essa ideia bonita de voltar à natureza e trabalhar a terra, tal, ela demandava experiência, coisa que esses judeus não tinham. O caso do avô dele, que já mexia com gado na Europa, é uma exceção, não é uma regra. É um caso
é bem especial. A grande maioria eram pequenos comerciantes e artesãos. Eles não tinham experiência agrícola. E outra, se tivesse alguma, o tipo de terra, o tipo de agricultura, os problemas agrícolas no Rio Grande do Sul e na Europa não eram iguais. Não era o mesmo tipo de trabalho. A produção agrícola de cereais é paralela, tem uma proximidade. O James morou mais tempo lá e o avô dele trabalhava com agricultura, ele provavelmente vai poder agregar nisso. Mas essa dificuldade era muito grande. E a produtividade demandava máquinas, demandava investimentos. E esses judeus recebiam da ICA, sim, uma ajuda muito respeitável, tá? Mas eram pás inchadas, eram sementes pás inchadas para eles fazerem agricultura. Eles não tinham noção. Não havia agricultura mecanizada. Os tios do James, depois, nos anos seguintes, implementaram, avançaram e tinham máquinas agrícolas. Mas esses primeiros colonos não tinham. Então, a dificuldade de trabalhar a terra com inexperiência, com todo o idealismo que eles podiam ter, e sem implementos agrícolas adequados a uma produção mais rentável, fez com que eles vivessem em extrema dificuldade, extrema penúria. James, quer agregar, por favor? Deixa eu mais ou menos fazer um cenário com relação a essas questões. Sem dúvida, tinha algumas diferenças com relação à atividade em si na Europa. Por outro lado, de alguma maneira, queriam reproduzir alguma coisa como se fosse um shtetl, entendeu? Alguma coisa que funcionasse como um shtetl, que a comunidade toda fosse autossuficiente em determinados aspectos. Muitos judeus, de fato, já tinham alguma certa habilidade na atividade pecuária e agrícola. Muitos serraram alguma coisa de madeira e entregavam na estação de trem e faziam algum dinheiro para poder viver, ou viviam de alguma maneira. Evidentemente que tem uma exaustão, um mato de madeira, um dia acaba. Mas também teve outros fatos que dificultaram a vida dos judeus, que foram a questão do coronel Favorino Pinto, né? Que invadiu lá a região, saqueou, inclusive assassinaram por prazer de assassinar, acho que é Davi Feigenbaum. E isso, de alguma maneira, assustou os judeus de novo. Falou, pô, vamos de novo conviver com violência aqui. Então, eu acho que esse foi a grande dificuldade de a coisa talvez não prosperar. Além dessa questão de não estarem preparados para a atividade agrícola, para vencer todas essas questões de... Evidentemente que na época ainda não tinham nem máquinas, não existiam tratores com essa mecanização que nem tem hoje em dia na atualidade, a partir que isso funcionou a partir da década de 60. Lá em outros países, no final da década de 50, teve a mecanização agrícola. Mas aqui funcionou o boom do soja, foi a partir dos anos 60. Antes se colhia trigo na foicinha mesmo, fazia o ramalho e ia cortando e debulhava o trigo. E o milho também se trabalhava assim. Então, essa dificuldade, mais essas questões de segurança, de se sentirem inseguros também com relação a essa invasão que houve lá do coronel Favorino Pinto, que eu acho que o Sérgio até deve ter mais conhecimento histórico disso do que eu. Então, isso também assustou, e esse conjunto que começou essa dispersão da saída das pessoas. Perfeito, gente. Essa questão do coronel, acho que faz parte aqui do contexto da nossa próxima questão para vocês, da história do conflito entre os chimangos e maragatos, né? Essa é uma... Não sei se todo mundo que está assistindo a gente conhece, né? Talvez seja importante a gente esclarecer e contar aqui como é que isso impactou os colonos, né? Você está falando aí muito de perto. Posso começar? Por favor. Veja bem, o Brasil vivia
muitas. O Brasil não é um país pacífico, historicamente falando. Existe um mito. O Brasil é um país pacífico, nós estamos vivendo hoje numa verdadeira guerra civil, né? Mas o Brasil tinha muitas revoluções regionais, muitos movimentos separatistas e outras coisas. Mas havia também uma discussão política, porque na chamada República Velha, que vai da proclamação da República em 1889 até a Revolta de 30, encabeçada por Getúlio Vargas, tinha uma tensão muito grande entre os republicanos, que era o partido governista, que era uma espécie de partido único, tá? E os chamados liberais, que queriam criar uma outra formatação política menos centralista e menos café com leite, que o governo era feito entre as oligarquias de Minas e São Paulo e governado do Rio. Então, era uma coisa, os dois estados maiores e ricos dominavam. E os gaúchos não gostavam muito disso, não. Os gaúchos já tinham feito no século XIX a Revolução Farroupilha, de que eles tanto se orgulham, o Parque Farroupilha lá e que as cores dos farroupilhas e tudo mais. Mas, nesse momento, nos anos 20, tinha um político chamado Assis Brasil, que era um cara que tinha uma proposta chamada liberal. O liberal, não vamos se confundir, não é o liberal como nós entendemos, nem o liberal agora do século XXI, e nem os liberais europeus, mas era uma proposta diferente do centralismo republicano, café com leite, São Paulo, Minas. E esse pessoal fez uma revolta. Eles eram os maragatos. E eles usavam um lenço vermelho, e todos eles cavalgavam dos dois lados. E essa revolução, esse avanço, chegou a Quatro Irmãos. E os colonos não tinham partido. Eles não eram nem chimangos, nem maragatos. Eles sabiam precariamente português. E foi um pânico. E teve uma batalha lá perto. Inclusive, quando a gente vai de carro de Erechim para a fazenda da família Graione, a gente margeia um pequeno cemitério de gente que morreu na batalha entre chimangos e maragatos. Está lá, cemitériozinho, o James conhece. Cemitério do Combate. Exatamente, cemitério do Combate. Só que antes disso, eles aterrorizaram os colonos. Então, tem uma história de família que eu não consigo resgatar. Eu tentei me lembrar, não consegui resgatar. De algum dos lados da família, não sei se a nossa avó comum, a vovó Ida, que, tentando fugir de Quatro Irmãos para Erebango, num lugar mais protegido, quase deixou um nenezinho na estação. E eu acho, James, me corrija, o teu pai. Meu pai. Certo? Eu acho que sim. O pai do James quase ficou esquecido na estação de Quatro Irmãos, que eles estavam tentando fugir dos maragatos que estavam invadindo ali a colônia, e teve um terror, óbvio. O cara vem da Europa, está há 5, 10 anos, fala mal e mal a língua, e começa a se ver no meio de fogo cruzado. Olha, um combate do lado de Quatro Irmãos, é um cemitério do lado de Quatro Irmãos. E eu acho, o James vai me corrigir ou vai acrescentar, mas acho que é o pai dele que ficou lá. Quer dizer, foram buscar de volta. Senão nem estava aqui o James. Eu só quero precisar, tem mais um detalhe. Meu pai fala, ou pelo menos relatou em alguns momentos, que também tinha alguém da coluna Prestes lá, que eu não sei se era chimango ou maragato, mas estava nessa confusão e eram justamente os mais agressivos do ponto de vista físico, entendeu? Agrediam mesmo, e foram eles que, inclusive, eu acho que mataram o Feigenbaum. O cemitério do Combate é aproximadamente 5 quilômetros, 6 quilômetros, se errar, estou errando por pouco, com relação ao centro de Quatro Irmãos, em relação à vila. Aproximadamente isso. Então, é relativamente próximo, tá?
só para ressaltar um outro dado que o Sérgio colocou com relação à interação dos colonos na época, minha mãe foi falar português com 6 anos de idade. Até então, ela falava Yiddish em casa. Então, ela não tinha essa integração. As pessoas falavam Yiddish. E minha mãe foi aprender a falar português com 6 anos de idade. E, com certeza, os Feldman também foram aprender, os filhos foram aprender quando foram para a vila estudar, que iam a pé, sem sapato. Quando chegava na vila, limpava os pés. Você estava numa pedra, limpava os pés e botava o sapatinho que tinha um para o outro, entendeu? Para poder entrar. Essas são as histórias. Eu vou deixar a questão da educação e da cultura, porque eu acho que tem uma outra questão, não tem, Roberto? Exatamente, eu ia comentar. Acho que nós podemos vou deixar essa para frente, mas sobre Coluna Prestes, não podemos confundir. São 2 fatos diferentes. Os 2 são críticos ao Partido Republicano, mas são 2 vertentes diferentes. E pode ser que se os Maragatos e a Coluna Prestes se encontrassem, teria uma grande batalha, mas não teve. A Coluna Prestes passou, a Coluna Prestes geralmente não era violenta contra a população civil. Tá? Mas não era violenta contra a população civil. Mas isso, óbvio, tem leituras e narrativas e questões ideológicas, às vezes, que a gente não vai entrar aqui porque não é o nosso propósito. Mas os que realmente ameaçaram os judeus foram os Maragatos. Tudo isso, Coluna Prestes e luta de Maragato, é década de 20, e que é uma década crucial para o estabelecimento da colônia. Então, óbvio que deve ter assustado igualmente, né? Mas não vamos entrar na polêmica se eles foram agressivos com os judeus ou não. Os Maragatos foram, com certeza. Não, é importante ressaltar o detalhe, Sérgio, que de fato teve saques, tanto em dinheiro quanto material, de roubar gado, roubar comida, roubar farinha. Então, teve situações onde que as pessoas de fato foram saqueadas. Lógico, a tropa precisava comer. Então, bom, tem um boi lá no pasto do cara, pega o boi e vamos assar o boi para a tropa comer. Entendeu? Mas para um colono que faz pouco tempo que está se integrando na sociedade, um fato desse é assustador. Com certeza. Muito bem. Vamos, então, avançar aqui. O Sérgio comentou da questão educacional, né? O James acabou de falar da dificuldade do aprendizado do idioma. Vamos aprofundar um pouco mais essa questão, né, de como que era o processo de educação dos moradores da colônia. O que vocês podem contar para a gente? Eu vou deixar o Marcos Feldman para o James. Eu vou ficar com o Aron e com a Fanny, que são os meus pais. E com os meus tios também do lado da minha mãe. É incrível. Quando a gente dialogava, eu tenho assim... Claro que eu sou extremamente suspeito quando eu começo a falar da minha mãe e do meu pai. Óbvio. O amor é maior do que a racionalidade. A memória do pai e da mãe é um tesouro que nós temos e que nós, sempre que falamos, falamos com alegria, com orgulho e com muitas saudades. Mas, fazendo essa observação, eu acho incrível como esse pessoal que saiu das colônias e fez só 4 anos do primário, como eles tiveram uma produção cultural posterior. O do pai do James, vocês já viram um pedaço aí do livro, eu vou deixar para o James. Esse é do James, não vou mexer, mas eu interagi bastante com o pai do James, porque eu sou historiador, e ele achava que eu entendia do assunto dele. Ele entendia tudo, eu entendi um pouquinho. Assim que eu estou falando, tal, é resquícios, fagulhas, mas, enfim, ele conversava, me contava, me mostrava as fichas, as leituras. Mas o meu falecido pai... Agora há pouco eu achei, eu estava sem internet o dia inteiro, desesperado, não vou poder fazer apresentação para a Sociedade Genealógica, né? E aí eu botei um DVD e tinha ali um filme sobre o cinema no ABC Paulista. E estava lá o meu paizão aparecendo
mais de metade do filme falava dele. Ele fez cinema alternativo lá. 4 anos do primário não impediu ele de se inserir no meio daqueles artistas, aqueles estudiosos de cinema, de teatro, e fazer teatro, cinema, com o mero 4º ano primário dele, com a profissão dele de vendedor ambulante, tá? Mostrando que tem ali, em Quatro Irmãos, algo meio mágico. Já a minha mãe era chamada na sinagoga de Santo André, onde a gente foi morar, era chamada como, James? Rebetzin. Rebetzin, a rabina. Ela não era casada com o rabino para ser Rebetzin, ela não tinha formação rabínica, mas ela era Rebetzin. A sinagoga não tinha rabino, e naquela separação masculino-feminino, que as mulheres ficavam ali num puleiro, como a gente diz ali, de maneira bem misógina, né? Eles consultavam ela, mas que reza que faz agora, para onde que vai, para onde que pula, e ela, suave, numa leveza absoluta, ela dava orientação. Um dos discípulos dela, que eu gosto muito, tá? Mas ele nunca nega que ele é discípulo dela, é o chefe editor da Sefer, Jairo Friedling, que tinha pais que tinham uma cultura judaica mais simples, e ele frequentava a minha casa, que eram algumas quadras da casa dele, para aprender judaísmo. E ele virou um judeu ortodoxo. Os pais não eram ortodoxos. Não. Trouxe os irmãos para a ortodoxia e fez esse projeto maravilhoso que se chama Editora Sefer. Mas a professora dele não era da escola, era minha falecida mãe, era Rebetzi. Então eu digo, como eles conseguiram, em 4 anos do primário, fazer o que faziam? Minha mãe falava hebraico literário. Falava ídis, como todos eles, mas o hebraico dela era literário. Ela encontrava a pessoa de Israel e falava com eles em hebraico, e era de cair o queixo. Ela não é a exceção, ela é a regra. 4 Irmãos gerou uma série de pessoas que foram para Porto Alegre, que foram para Curitiba, que foram para Vitória. Não, Vitória eu estou aqui por exceção. Para São Paulo, Santo André e tal, que tiveram papéis importantes, seja na gestão comunitária, seja na cultura do judaísmo nesses lugares, ou seja, na cultura não judaica desses lugares. Então, nesse aspecto, o que foi um fracasso em termos de agricultura foi um sucesso em termos de formação de pessoas dentro do judaísmo e que extrapolaram o judaísmo e criaram coisas fora, mas que geraram para o Brasil gestão de cultura e de saberes. Bom, James. Na verdade, tinha 3 escolas que foram feitas. Tinha a da Vila de Quatro Irmãos, tinha a escola de Baronesa Clara, que era um outro vilarejo anexo a esse projeto, e a Barão Hirsch também tinha, então, 3 escolas. Via de regra, os professores eram trazidos de fora. Então, eram pessoas que já tinham até uma cultura um pouco diferente, porque teve, por exemplo, professores que vieram da Turquia, teve professores que vieram da Palestina na época, né? O tio Isaac Cohen, que era um músico, ele também foi professor lá. O Habib Loz, que conheço bem a família dele aqui em São Paulo. Então, quer dizer, se tinha uma preocupação. Além disso, lá as questões judaicas tinham efetivamente muitos jovens na época que eram meninos que tinham frequentado Redarim na Europa. Então, do ponto de vista da cultura judaica, era bastante denso. Então, se vivia uma cultura judaica de uma maneira bastante intensa, como se estivesse no Estado europeu, que dúvidas com relação ao que fazer, o que não fazer, eram decididas ali por, vamos dizer assim, por pessoas que já tinham um conhecimento judaico bastante forte. E acho que transmitiram, por um lado, para justamente essa segunda geração, como a mãe do Sérgio, minha tia Fani, entendeu? Pôde ter essa vivência
com essas pessoas. Eu não sei exatamente na casa dela se a Babe Semi, a avó Sara, tinha esse conhecimento ou de quem ela adquiriu, mas a escola tinha densidade nesse aspecto. E falar, por exemplo, meu tio, ele foi um cineasta alternativo e bárbaro. Mas Eu fala até do fui... meu tio Marcos. Então, o meu pai, ele era um cara mais ligado à ciência. Ele se ligava em tentar entender, com todo o primário dele, as questões do universo, discussões de ruído cósmico, e ele tentava fazer um link entre ciência e Torá. Esse foi assim um trabalho que ele exaustivamente tentava fazer esse link entre Torá e ciência. Então, ele ia nessas questões de física, astronomia, e fuçava isso para tentar fazer o link com a Torá. E teve muita coisa muito legal assim que ele foi assim, se convencendo que a Torá está certa, porque a ciência a comprova, né? Então, ele fazia essa questão. Então, de fato, era um esforço enorme que ele tinha, e teve muitas pessoas que saíram de lá e que, de fato, tiveram um nível de produção científica, cultural, artística bastante grande. É isso. Muito bom, gente. Você acabou de falar aí no elo com a questão religiosa, né? Eu gostaria, então, de perguntar a vocês, né, nesse ambiente de colônia agrícola, como é que era a vida religiosa? O pessoal chegou a montar sinagogas, tinha, além dos professores convidados, rabinos, como que funcionava isso? Vocês podem contar para a gente? Teve rabinos que estiveram em Quatro Irmãos, Rabino Gerstenstein. A comunidade tinha todos os serviços religiosos, tinha Moel e tinha Shoichet. Então, quer dizer, se comia carne kasher, quando se comia carne, era carne kasher, entendeu? Nascia um menino, tinha um Moel que fazia o Brit Milá nos meninos, e teve uma sinagoga na cidade de Quatro Irmãos. Eu imagino que o pessoal da Baronesa Clara se reunia em algum lugar lá quando tinha as festas judaicas, os Hagim, e faziam lá naquela região. E em Quatro Irmãos tinha a sinagoga. Eu vou tentar colocar, porque justamente a sinagoga é a capa do livro do meu pai. Levanta um pouco, levanta, isso. Muito bom. Daqui a pouco. Essa era a sinagoga. Minha mãe casou nessa sinagoga. Deixa eu mostrar aqui. Eu lembro dessa sinagoga, na segunda visita que eu fiz a Quatro Irmãos, ela ainda estava de pé. Só que eles não tinham como mantê-la. E aí eles desmontaram, venderam a madeira e recolheram o Sefer Torá para Erechim. Bem provável. Aí essa história eu me lembro disso. Quando eu tive a segunda vez que eu tive lá, a primeira vez que eu tive, não tenho memória. Mas a primeira vez que eu tive e que eu tenho memória disso, a minha avó morava a umas 3, 4 quadras dessa sinagoga. Chegamos a visitá-la. Eles estavam muito tristes que eles iam ter que desmontar, eles não tinham como fazer a manutenção, e venderam madeira. E a parte sacra da sinagoga, o Aron HaKodesh e o Sifrei Torá, não sei se tinha mais que um, provavelmente tinha, eles levaram para Erechim. Tanto é que de Erechim tem o Aron HaKodesh, tem um que fica do lado, provavelmente deve ser esse. Entendeu? Eu me lembro que na sinagoga... Eu não entrei na sinagoga de Erechim. Não, tem o Aron HaKodesh dela, e do lado tem o Aron HaKodesh menor, você vê que é mais antigo, provavelmente deve ser o Aron HaKodesh, porque tem que educhar, porque teve em contato com a Torá, então tem que educhar. E o cemitério em Quatro Irmãos é preservado, é cercado, tem zelador, então, quer dizer, tinha todas essas questões judaicas muito bem resolvidas. Sem dúvida. Como eu falei, eu conheci a sinagoga, eu cheguei a assistir lá um serviço de rotina, serviços diários, quando eu visitei minha avó no final dos anos 50, começo dos anos 60.
não lembro o ano exato, não sei se foi 59, 60, 60 e pouco. E aí ela vai ser desmontada. Os cemitérios, eu ia sempre com a minha falecida mãe, que a gente ia para Quatro Irmãos, para Erechim, na verdade, e a gente ia até Quatro Irmãos para rezar no túmulo do pai dela, que está enterrado lá. E eu via lá também o Yehiel, que é o nosso bisavô, James Otata. Bisavô. Bisavô, está enterrado lá em Quatro Irmãos. Pai do Boris. Oi? Pai do Boris, do Boris. Isso. Os dois, o pai e a mãe do Boris estão lá enterrados. Isso. O Boris e a Indy já está em São Paulo. Aqui. E a Semi está enterrada em Erechim. Sim. Mas eu tenho ali, nos dois cemitérios, o de Erechim de Quatro Irmãos, eu tenho raízes e identidade ali. Outra coisa que eu acho que é legal na questão religiosa é que ali não havia um racha do tipo ortodoxos, não ortodoxos, porque eles ainda não tinham essa consciência. Eles não foram tangenciados pelo judaísmo liberal de origem alemã, principalmente no Brasil. Não só, mas principalmente alemã, né? Isso chegou a Porto Alegre. Porto Alegre tem uma sinagoga do movimento reformista, do movimento liberal, inicialmente, que é a Cibra, né? Que é a Cibra. Mas ali não tem. Outra coisa legal também é que as dissidências que nós vamos falar no próximo slide, na próxima pergunta, elas se chocavam, mas nunca houve sabotagem, nunca houve... Era engraçado isso aí. Meu falecido pai tinha uma visão de mundo muito próxima do materialismo dialético. Seria, digamos, um judeu de esquerda praticamente comunista, mas não de partido. Nunca frequentou partido. Ele tinha. E minha mãe era uma ortodoxa, na prática. Na teoria e na prática. E como a minha mãe casou com ele lá em Quatro Irmãos e veio para Bauru, em Bauru não tinha chorrete. Aí a história, que eu narro isso até em salas de aulas de história para não-judeus, é que meu pai aprendeu a fazer shritá básica de galinhas. E ele abatia galinhas no meu quintal de casa em Bauru, por quê? Vinha um chorrete a cada 2 meses, mas não havia o congelador como nós temos hoje em dia. As pessoas tinham geladeiras. E aí podia ter carne por 2 semanas. E minha mãe não ia ter proteína. Então, meu pai aprendeu a fazer a shritá de galinhas e fazia elas. Então, para ensinar o que é cachuto para não-judeus, eu conto essas histórias do meu pai, que o vizinho abatia perus de Natal, degolando eles. E o peru saía andando morto, saía andando, soltando sangue. E aí minha mãe falava, tá vendo? Teu pai abate a galinha de um jeito que respeita o animal, porque ela morre imediatamente, não sofre, não fica se debatendo, né? Não entra em sofrimento. É claro que a propaganda da minha mãe foi suficientemente boa para me segurar nisso há alguns anos. Hoje em dia eu não guardo o cachorro, mas eu tenho a memória de respeito por isso. A questão religiosa, de fato, se tinha as duas correntes que tinham na Europa, o pessoal que seguia o Gaon de Vilna e o pessoal que era da linha de Hassidut. E eles, de fato, conviveram lá e se suportaram, melhor do que se suportaram na Europa. Então, de fato, tinha essas duas linhas lá, de pessoas que tinham formação em Hassidut e pessoas que tinham uma formação mais lituana, mais litani, então, e conviveram. E num determinado momento, sem dúvida, eu acho que tinha algumas facções que foram antes Perechim, mas sempre tiveram um convívio com respeito com relação a essa questão aí de divisões dessa questão da ortodoxia judaica. O Sérgio falou um negócio super importante. Meu avô praticamente passou toda a vida dele na fazenda, e o vô tinha
aprendeu shkita e tinha autorização para fazer abate de pequenos animais. E eu me lembro que desde pequeno, ele não deixava no começo eu ir ver, quando ele abatia antes da sexta-feira de manhã, ele abatia 2 galinhas, que essa era a proteína que ele acabava comendo durante a semana, que a avó preparava, limpava, e essa era a comida que ele tinha de proteína. E, de fato, manter kashrut num lugar assim distante. Então, toda vez que a gente vinha de São Paulo para lá, tinha que ir comprar salame, comprar isso, comprar aquilo e levar congelado para ele poder ter um pedaço de carne bovina, por exemplo. Então, tinha algumas pessoas que, de fato, tinham essa... Na verdade, é uma resiliência em manter a kashrut, mesmo nessa condição de dificuldade. Porque, num determinado momento, já não tinha mais moer, não tinha mais chorret para poder fazer o abate, né? Então, eu acho que essas questões religiosas ficaram muito bem resolvidas dentro desse contexto da colonização. Muito bom. Vamos, então, avançar para essa questão aí que o Sérgio citou de passagem, né? Nós queremos saber, nesse contexto aí de convivência de grupos diferentes, chegou a haver conflitos internos entre esses grupos? Ou como é que funcionou isso? Ou teve alguma outra origem aí de dissidência por algum outro motivo que não o religioso? Sim, na verdade é assim, é o começo, é uma semente que começa. O James falou dos conflitos entre Hassidim e seguidores do Gaon Divino, os Litvak, os lituanos. Isso aí foi bastante tênue e eu acho que eles conseguiram conviver. Mas apareceu uma outra questão. Cresceu no Brasil e cresceu no Rio Grande do Sul, e o ponto de referência era Porto Alegre, não era Quatro Irmãos, mas começou a chegar a questão do Estado de Israel e do sionismo. E não chegou a haver conflitos, mas o sionismo, naquela época, apesar de existir um fortíssimo movimento chamado Betar, que era um movimento de centro-direita, né, ligado ao Menachem Begin, ao Jabotinsky, ao Menachem Begin, mas a grande maioria dos sionistas eram afiliados a um movimento sionista socialista, basicamente o Dror Abonim, o Ihud Abonim Dror, que esse movimento tinha uma visão, primeiro, sionista e segundo, socialista. E não é que era contra a religião, mas não dava a mesma importância à religião. Mas as poucas notícias que eu tenho é que isso não gerou conflito. O que eu acho que tem de legal nessa resiliência que o James falou é que conviveu-se mais do que conflitou-se. Os conflitos devem ter havido, mas eles devem ter sido tênues entre Hassidim e Litvaks, entre sionistas e, digamos, judeus religiosos não sionistas. As gerações foram se tornando mais e mais inseridas ou na realidade brasileira, alguns judeus foram para a esquerda, então alguns foram simpatizantes do PCzão, alguns judeus foram para uma política mais de centro local. E os sionistas cresceram bastante. Muitos egressos de Quatro Irmãos, ou na primeira, ou na segunda geração, ou na terceira, acabaram migrando para Israel e se estabeleceram eles, agora os seus descendentes, lá. Conflitos muito tênues. Eles conseguiram uma coisa que a gente hoje não consegue. Hoje as coisas estão tensas. Porque eles sabiam que unidos sobrevivemos. Se brigarmos, vamos nos fragilizar. James. Não, eu acho que a comunidade, de uma maneira geral, lá entendeu que essa questão, para sobreviver, nós temos que ter um nível de tolerância das nossas diferenças muito maior. Mesmo porque ela está inserida, é uma comunidade muito pequena em relação ao todo, em volta, então ela tem a necessidade, eu acho que, de se relacionar. E, de fato, eu vivi nos anos
80 e 90 em Erechim, a comunidade se relacionava mesmo, porque são judeus oriundos de Quatro Irmãos, desse projeto de colonização, então a comunidade vivia muito bem, muito próxima, se frequentavam, vamos dizer assim. Então, era muito bom. Eu mesmo, com os jovens da minha idade na época, tinha um convívio maravilhoso. Então, os jovens judeus estavam sempre juntos. A gente andava, eles chamavam a gente de pardal, na verdade, porque pardal anda em bando. Então, a gente andava em bando. Quer dizer, isso já estou falando nos anos 80. Então, essa é a minha percepção. Então, eu imagino que a comunidade lá também tinha um bom convívio. Não tinha, essas questões eram superadas. Muito bom. Vamos avançar. Vocês já citaram aí nas respostas anteriores e agora aí vários casos de membros da colônia que acabaram lá novamente para outros lugares. E queria saber por que aconteceu isso? Por que a maioria decidiu não ficar na colônia? De certa forma já foi respondido, né? Nas falas do James e nas minhas, essa dificuldade de se estabelecer no trabalho da agricultura, permaneceu. O caso do avô do James é um exemplo, mas ele é uma exceção, né? O avô e os tios do James que viveram lá, e o avô já faleceu, um dos tios já faleceu, o outro resiste até agora trabalhando lá na fazenda deles, mas é a minoria. Permaneceu um núcleo em Erechim, mas praticamente não trabalham a terra. Essa dificuldade, né? Essa dificuldade. E também aquela coisa que virou judaica, não era necessariamente judaica, que mandar os filhos para estudar na cidade e ter uma profissão melhor. Praticamente todos os descendentes de colonos saíram para cidades. Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, se estabeleceram em outras comunidades. A grande maioria estudou alguma coisa, alguns ficaram no comércio, mas tinham já um certo estudo, a maioria, e muitos se tornaram profissionais liberais, advogados, engenheiros, professores, e agregaram muito a cultura judaica no Brasil e brasileira em geral. Eu vou citar um exemplo só, né? Os judeus de Porto Alegre têm na verdade, eu vou citar um exemplo furado, porque ele não é de origem de Quatro Irmãos, mas ele tem identidade com Quatro Irmãos. O Scliar, né? O Scliar, na verdade, ele não sei se ele é de Quatro Irmãos, James? Acho que não. Eu acho que não. Eu ia fazer um fake news aí. Mas está na moda, tudo bem. Mas é um cara que tornou membro da Academia Brasileira de Letras, mas é gaúcho. E ele tem um carinho por Quatro Irmãos, tinha, né? Um carinho por Quatro Irmãos imenso. E a gente vê a criação em Porto Alegre de um centro cultural que faz pesquisa de memória, que hoje está com dificuldades de manutenção, dificuldades financeiras, que é o Marc Chagall. E eu sei que tem muita gente interessada em memória sobre judeus do Rio Grande do Sul, e tem várias produções do Marc Chagall. Um é da Gladys Blumenthal, que assistiu cursos meus e a gente trocou figurinha. Tem vários que escreveram sobre a memória. E no Marc Chagall tem um acervo de entrevistas, um acervo precioso, ainda que ele esteja numa situação assim de sobrevivência parcial, mas tem uma memória muito grande. James. Eu acho que essa questão de por que saíram de lá, eu acho que é uma questão de perspectiva mesmo, porque qualquer bem material foi deixado na Europa. Eu acho que teve um aprendizado disso, que o conhecimento eu vou carregar comigo. Aquilo que eu sei é meu.
e ninguém vai tirar, ao menos que me dê uma paulada na cabeça. Então, eu acho que eles enxergaram a necessidade de que os filhos, ou a próxima geração, adquirisse uma condição cultural, profissional diferente. Eu acho que foi essa a questão. E na medida em que um saía, isso foi um caso que aconteceu na nossa família, um irmão do meu avô, do Boris, foi muito bem sucedido em Bauru e começou a puxar toda a família, e toda a família foi indo para lá, e até eu nasci em Bauru e o Sérgio também, porque o meu avô foi com os filhos para Bauru, já que o irmão mais novo dele oportunizou ele começar a montar algum negócio. O vô vendia gravata na ferrovia, lá na noroeste do Brasil. É isso? Eu não, mas meu avô começou lá e estavam muito bem até economicamente, já tinham 2 pontos na Rua Batista de Carvalho, se eu não me engano. Batista de Carvalho, Casa Boris. Casa Boris, isso. E aí o que acontecia? Então, na medida que alguém saía e tinha um determinado sucesso financeiro, econômico, ele pegava talvez uma outra pessoa que ainda estava na colônia e trazia até ele e montava para ele, ou pelo menos ajudava, na cidade seguinte. Então, teve muitos colonos judeus que saíram e permearam, por exemplo, para o interior de São Paulo. Então, o cara vinha até Sorocaba, o cara tinha a lojinha dele em Sorocaba, trazia algum parente e ia para o ponto seguinte, ia para a cidade seguinte, entendeu? Então, foi essa história que acabou acontecendo, e de que um foi puxando o outro, e de fato se tornou um movimento que levou praticamente todo mundo embora. Existem ainda alguns judeus que estão lá, a comunidade, eu acho que deve ser a segunda maior do Rio Grande do Sul, a comunidade de Erechim. Tem alguns outros ligados à terra, não é só a minha família, tem outras famílias que ainda permaneceram ligadas à terra, sei lá, mais 5, 6. Tem muita gente que tem ainda alguma terra que ficou de propriedade da família e explora ou arrenda. Tem bastante gente no comércio de Erechim, já teve mais. Eu acho que na medida que as pessoas também vão saindo, os filhos vão se tornando profissionais liberais, entendeu? A partir da década de 60, começou essa possibilidade de ter médicos, engenheiros, advogados, sei lá, N profissionais liberais aí, e então aí teve essa debandada mesmo. E porque também tem uma condição de vida muito melhor. Então aí, de fato, 4 irmãos. Eu ainda me lembro que tinha um indivíduo na década de 70, que era a última família que estava lá, que tinha o termo que eles usavam não era loja, era vendinha, era uma venda. Então ele tinha lá desde tecido até agulha de toca-disco, sei lá. Sei lá, tinha de tudo. Mas década de 60, porque em 70 o mais velho da família morre e eles fecham. O Abrão Xerier. Acho que era isso. Família Xerier. Eu fui para lá nos anos 60 e assisti um rodeio que um dos caras que foi lá em Cavalo Brabo era teu tio. Meu tio, ele é como é que patrão honorário do grupo de rodeio lá, não sei qual o termo, lá ele fazendo no rodeio. cemitério de combate, porque ele foi o primeiro patrão lá dessa turma do rodeio. Então agora ele é patrão honorário. Se procurar botar Maurício Agragnoni no YouTube, você vai ver o filme lá que estão condecorando ele e tal. Muito bonito, muito bom de vê-lo recebendo isso. Legal, gente. Pelo jeito, tem histórias que não acabam mais. Isso vai longe. Então, deixa eu aproveitar aqui, dar uma dica aqui, porque somos muito felizes aqui com essa conversa. Nós temos várias pessoas que estão assistindo a gente que postaram no chat. Eu sou neto, sou bisneto da família, de várias famílias aí que passaram por 4 irmãos. Então, eu queria aproveitar aqui
né? Quem quiser saber mais sobre a história de Quatro Irmãos, chamar a atenção, né? O James já mostrou aí rapidamente uma outra resposta, né? O pai dele, o Marcus Feldman, né, que nasceu em Quatro Irmãos em 1923, ele escreveu um livro que chama-se Memórias da Colônia de Quatro Irmãos. Foi publicado em 2004 pela editora Maia Not, né? Já me está mostrando aí na câmera, né? E a gente tem aqui também no slide aqui, né? A capa do livro retrata a sinagoga da colônia de Quatro Irmãos. E esse livro tem 342 páginas de informação e mais informação, né? O teu pai, James, de fato fez um trabalho aí minucioso, né? Quando estava falando dessa questão de educação, etc., é uma memória prodigiosa, né? Porque a quantidade de detalhes que ele relata no livro, de fato, né? Se a gente fosse contar todos aqui, nós não íamos gastar uma hora, íamos gastar alguns dias, né? Para falar de tudo que ele conta no livro. Então, quem quiser se aprofundar na história de Quatro Irmãos, né? A gente recomenda que acesse esse livro. E tem duas obras que poderiam agregar também, se alguém quiser aprofundar além. A Eva Nikolaevsky tem um livro e a Gladys Blumenthal tem um livro sobre judeus no Rio Grande do Sul, já mais largo, não é Quatro Irmãos. E eu tenho um artigo que eu publiquei, mas isso foi nos anos 70, na antiga revista Shalom. E eu não tenho ele pdfizado. Eu tenho 2 artigos pdfizados sobre comunidade judaica de Curitiba, que estão no meu academia.edu. E tem o livro também do senhor Samuel Schwartzman, que é nato lá, e que também, eu acho que funciona como um memorialista. Então, também é rico em detalhes, observações, e relata a experiência dele. E, se eu não me engano, ele trabalhou na ICA. O seu Samuel, acho que trabalhou na ICA. O filho dele, acho que foi até presidente da Federação Gaúcha, né? Então, é um cara que tem algumas informações bastante interessantes e que, de alguma maneira, aí, eu acho que complementam a do meu pai, o meu pai complementa ele, né? Alguém perguntou no chat, hoje em dia, Quatro Irmãos é município emancipado, acho que em 97 ou 99. Acho que em 96 foi votado e em 97 teve emancipação. E ainda tem judeus lá? Em Quatro Irmãos, eu acho que não tem mais ninguém. Tem fazendas de judeus. Quer dizer, os judeus, quando estão na sua fazenda, se dormem lá na fazenda, estão em Quatro Irmãos. Mas judeu residindo na cidade não tem nada. Ainda tem, foi feito um museu daquilo que era o hospital. Existe do lado desse hospital, alguns metros, aquilo que era o escritório da ICA, que eu acho que é o primeiro prédio em alvenaria de Quatro Irmãos, o escritório da ICA. Eu me lembro que eu cheguei a entrar lá dentro, então tinha o caixa com uma grade assim metálica e tal. Era um prédio legal, perto das casas que tinha todas em madeira, né? E o hospital era em madeira. Temos só mais uma pergunta. A Isabel Alves nos pergunta sobre uma questão que vocês levantaram aí no contexto histórico no começo, né? Sobre essa tentativa aí dos... mas ela fez uma força, ela fez uma mistura de duas coisas. O termo cristãos novos, cristãos velhos, ele é relativo a um problema que foge do nosso recorte totalmente. Mas todo mundo merece uma resposta, todo mundo merece um respeito. Por favor. Então, a gente vai responder, mas bem sucinto. Aí, quem sabe, um dia a gente faz uma palestra sobre isso, porque isso sim é meu recorte de estudos. Eu tenho uma moça que é doutora agora, que escreveu exatamente sobre isso. Foi um trabalho que eu considerei muito valioso. Na Espanha, no final do período medieval, tinha muitos judeus, e num certo momento teve uma explosão de ódio contra os judeus, e os judeus foram colocados com opção: plano A, morrer; plano B, converter.
E aí os judeus, para sobreviver, uma parte morre, o que se chama Kiddush Hashem, mas um grande número de judeus, aproximadamente uns 140 mil, são convertidos em Sevilha e em toda a Península Ibérica. Sevilha é o início da explosão. Só em Lisboa que o rei não deixa fazer isso com os judeus. Ele tira o exército e protege os judeus, o português. Mais tarde, o rei português faz conversão forçada também. É outra história. Mas nessa conversão forçada, os que se converteram nunca foram respeitados e integrados. Eles ficavam marcados como cristãos novos e havia um pejorativo que se usava para eles, que era marranos, que é similar a porcos. E foram muito, muito intolerados. E em 1449, ou seja, bem antes do que nós estamos falando, surgiu uma lei em Toledo, capital do Reino de Castela, que vai criar a Espanha depois, meio século, e chamava Lei de Pureza do Sangue. E essa Lei de Pureza do Sangue é uma polêmica entre eu e uma grande amiga minha, eu sou admirador dela, mas a gente discorda no entendimento. Maria Luísa Tucci Carneiro, grande amiga, que já me apoiou num monte de coisas, minha reverência, ela adorava o seu Marcos Feldman também, né? O que não era difícil, mas eu e a Tucci discordamos. Ela diz que isso já é antissemitismo, e eu digo que isso ainda é antijudaísmo, porque para mim o antissemitismo é um negócio do século XIX e XX. Mas isso é motivo por uma outra atividade, num outro fórum, nesse fórum, onde for, a gente pode conversar sobre isso. Então, não é da imigração dos judeus no Império Brasileiro, tá? Claro que eles se disfarçavam de não-judeus para poder entrar, porque ainda havia leis restritivas. Mas não havia perseguição, não havia Inquisição. O Brasil do Pedro I e Pedro II não tinha Inquisição. Em Portugal, ela desaparece nesse período, mas no Brasil ela já está extinguida com a independência. Eu acho que eu respondi a Isabel todo o meu carinho, todo o meu respeito por perguntas e dúvidas. Isso. Não só respondeu a ela, como ainda deu a deixa aí para convidarmos de novo para uma outra atividade, né? Quando você falou da... não sei, isso a gente vê, né? Escreveu o prefácio do livro do pai do James, né? Não é, James? O prefácio Sim. do livro do teu pai foi ela que escreveu, não é? Foi a professora Maria Luísa Tucci Carneiro. Isso. Aliás, era amicíssima dele, tirava dúvidas, conversavam, acho que semanalmente. Uhum. Não, Maria Luísa Tucci Carneiro, ela é casada com um judeu, ela não é judia. Sim. Mas eu conheço poucos judeus que fizeram pelo judaísmo o que ela faz no combate ao preconceito, ao antissemitismo e tudo mais, e com perspectiva científica. Uhum. Sem temor de falar as coisas conceituando, explicando, fundamentando. Sou fã dela, mas a gente discorda num detalhe historiográfico. Temos o direito, né? Muito bom, gente. Acho que está na hora da gente agradecer aqui a presença de vocês. Né? Foi uma conversa muito rica, né? Para quem não tinha conhecimento, acho que foi uma introdução gigante, né? Para uma vivência aí da comunidade judaica no interior do Rio Grande do Sul. Muito obrigado aí pela disposição de vocês em colaborar com a gente. Muito obrigado mesmo. E muito obrigado a todos que estão nos assistindo. Não sei se vocês querem dar alguma palavrinha final, James, Sérgio. Eu queria, o James também quer. Eu também quero. Pô, o James é meu padrinho de casamento. Tá? Não é pouca coisa. A gente tem discordâncias em política fundamentais, básicas. Mas menos que você acha. Futebol, o que nos une é um afeto muito antigo. Ele era meu priminho. Eu me lembro dele molequinho, entendeu? Ele tem uma generosidade que não é muito comum entre empresários. Imagina. Empresários querem fazer business e ganhar dinheiro. O James tem uma generosidade muito grande.
E o James fez para mim uma coisa maravilhosa, sabe o quê? No meio da pandemia, minha irmã queria casar. Eu falei, eu oficio esse casamento, tá? Mas à distância. E o James fez lá no espaço que ele tem do lado do apartamento dele. Casa. Então, isso não é primo, isso é irmão. Isso é irmão. Ó, prazer estar com o James. Obrigado, muito bom. Roberto. Bom, eu queria agradecer aí, espero que a gente tenha falado as coisas de uma maneira bastante clara, espero que tenha sido muito proveitoso para quem ouviu. Agradeço a atenção de todos. Esse meu primo que é generoso, viu, de falar essas coisas de mim. A gente discorda menos. Ele que acha, ideologicamente, ele acha que todo mundo não está de acordo, mas não é isso, não, né? Uhum. E ele é um grande São Paulino, mas tudo bem. Então, eu queria agradecer e me colocar à disposição, se alguém, de alguma maneira, eu puder ajudar em alguma coisa no sentido de esclarecer mais alguma coisa, contem comigo. Então, mais uma vez, muito obrigado. Um abraço a vocês dois. E ficamos aí à disposição. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato com a gente através da nossa fanpage no Facebook. Pode ser acessada através do nosso domínio, jgssp.org. Ou, se vocês quiserem fazer contato por e-mail com a gente também, jgssp.org@gmail.com. Muito obrigado, boa noite, e vamos exibir aqui um breve filminho de encerramento.